Boa noite. Só tem um online. Vou pegar o carregador. Tá certo. Diga, Fagner, pode abrir meu microfone? Boa noite. Tranquilo? Conseguiu resolver tuas dúvidas, Fagner? Não sei se é tu que tava com dúvida aí. Sobre a prova. Depois que a gente vai para todo mundo online, a gente fala um pouco sobre a prova, hein? Tá? Eu não decidi ainda o dia exato que vai ser a prova. Porque a gente recebeu a orientação esse final de semana e tal, eu não me organizei. E durante essa semana eu analiso melhor aqui o que a gente consegue fazer. É a forma, provavelmente vai ser uma tarefa no Moodle, tá? Ou uma tarefa, um questionário no Moodle. Eu acho a tarefa mais simples, tá? Tanto para mim quanto para vocês. No questionário, para o nosso tipo de disciplina, você tem botar múltipla escolha lá, é um tanto quanto complicado, né? Você calcula, dá um valor, você fica na dúvida. Então, eu acho que até para mim é mais fácil organizar a tarefa do que um questionário, mas eu acho que o questionário, a tarefa ficaria mais viável. Você tem aula com os professores também, não sei como é que os outros professores estão trabalhando na parte de avaliação, hein? Se vocês tiverem alguma sugestão também, fico à disposição. Ó, falei, Wagner, tinha que esperar chegar mais gente. Só um pouquinho, Wagner. Assim que tiver mais gente aí na reunião, eu falo sobre as avaliações, tá? Alguma dúvida, pessoal? Estão conseguindo fazer as questões aí, as listas? Estou à disposição aí. Temos mais uns 10 minutinhos, 20 minutinhos aí para a gente conversar. Ou a dúvida é só prova mesmo? Questão 1B. Qual que é a questão 1B, Wagner? De qual lista? B. Lista 3. Vamos procurar aqui a minha lista 3. Processos, lista 3. 1B. Discretize modelo. Ah, é questão grande, sim. Aqui, né? Essa questão aqui. Tá? O que que é esse método dos blocos, tá, pessoal? Método dos blocos. Só que eu vejo o chat aqui. Beleza. Método dos blocos. O que seria o método dos blocos? Deixa eu abrir forjamento aqui. Forjamento. Top share. Forjamento. Tá? Lá no meio do forjamento a gente viu isso aqui, ó. Não? Pré-formas. Esse aqui. Tá?
Então tem essa equaçãozinha aqui. Eu falei brevemente, falei umas 2 vezes na aula, eu acho, mas vamos lá. O que a gente vai fazer? Sempre nossa peça é axissimétrica, né? Ou seja, simétrica em qualquer ângulo, tá? Ou seja, para o engenheiro ser uma peça que é possível fazer num torno. Uma peça que é possível fazer num torno é uma peça axissimétrica. Tá? Simetria no eixo central. Aí eu posso, existe esse método dos blocos que eu divido em tubos. Eu divido a minha peça em tubos. Então, claro, de 0 a 1 eu vou ter um cilindro, mas de 1 a 2 vejam que essa porção aqui, né, ao ser rotacionada na linha de centro, vai formar um tubo. Tá? E eu calculo qual que é a pressão que eu preciso para forjar este tubo, certo? E eu vou separar a peça em tubos, né? Quanto mais tubo, melhor, mais elemento vai ter, poderia pensar assim, né? Mais próximo da realidade eu vou ter o meu cálculo, certo? E para cada tubo eu vou aplicar essa equaçãozinha que ele vai calcular a pressão média. E aí, baseado na pressão média, eu calculo a força de forjamento. Eu sei que só um slide assim é pouco para explicar. Eu disponibilizei para vocês. Eu até disponibilizei um, depois eu dei uma mudada ali. Disponibilizei outro, deixa eu abrir aqui. Uma planilha do Excel. Pasta errada. Planilha do Excel. E aí, nessa planilha do Excel, vocês vão preenchendo ela lá e vai auxiliar vocês, tá? Auxiliar vocês a resolver essa questão. Deixa eu abrir aqui onde é que está. Método dos blocos, acho que esse aqui para preencher. Um pouquinho está abrindo Excel. Viu? Ué? Agora bem. Muita tecnologia para preencher. Tá? Então, eu comecei aqui para vocês. A ideia é só vocês gerar mais blocos aqui, tá? Deixei o crédito do aluno que fez aqui, colega de vocês, tá? E aqui no lado tem uma tabelinha aí. Altura inicial, temperatura, coeficiente de atrito, velocidade de máquina, tá? E aí as fórmulas que ele utilizou aí. Né? Perdão. As fórmulas que ele utilizou, tá? Eu acho que é a mesma, tá? É tudo igualzinho da lista de vocês aí, não mudou nada. E aí, então, vocês vão ter o raio, tá? A posição do raio, o ΔR, que seria a largura do bloco, a altura na posição 1, tá? Na linha 1, a deformação, a velocidade de deformação, é o φ ponto aqui, né? Φ grau, o KF final e o KF inicial. Ele automaticamente vai fazer a média dos dois. Aí aqui, assim, daquela funçãozinha que está lá no slide, tá? Aqui a área desse tubo, certo? A área desse tubo. Aqui, força vezes área, né? Pressão vezes área, para ter uma ideia de força. Em newtons, e aqui já dividir pelo 9.810, já vai te dar força em toneladas, tá? Então, dá para calcular na mão? Dá para calcular. Dá para usar a tabela? Dá para utilizar a tabela. Né? Encaminha a tabela lá na tarefa e tá pronto. Né? Agora, online tem essas vantagens, tá, pessoal? Eu que fiz 19, se vocês quiserem dividir em mais pedaços ou em menos pedaços, aí é com vocês, tá? É com vocês. Vocês vão ver que existe um número mínimo de pedaços que eu posso dividir aí devido à geometria, tá? Aqui na parte inclinada vocês vão ficar com dúvida, tá? Isso é normal, tá? Considera uma altura média aí vocês analisem como vocês acharem mais adequado. E eu botei um gráfico aqui também que deve dar a forma da tua peça. Tá? Claro que aqui ele mede a altura, né? Ele mede a altura e talvez a altura fique um pouco distorcida, porque uma coisa é eu sair da altura de 25 para 12, né? Uma coisa é fazer isso simétrico, outra coisa é fazer numa altura só. Então, pode ser que o gráfico fique um pouco deformado. Mas a ideia é essa. E qual pergunta? Delta? AR1. AR1 aqui é delta. R1 é a largura do bloco. A espessura do tubo. A espessura do tubo.
Então, isso aqui deve estar lá no Moodle. Eu acho que um aluno pediu até, acho que já atualizei lá. O Emerson tá aí, né? Tá aí. O Emerson me pediu por WhatsApp e tal, eu atualizei lá. Acho que está tudo alinhado, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar o Moodle aqui e a gente vê junto. Moodle. Esse é como aparece para mim, parece um pouco diferente para vocês, tá? Aqui, ó, método dos blocos. Tá? Blocos para preencher. Esse aí mesmo. Abaixo da lista. Tá? Eu estou organizando aqui, pessoal, mais ou menos, tá? Como eu acho que vocês se acham melhor, mas qualquer coisa vocês façam uma crítica aqui, tá? Não tem problema. Eu botei um material aqui didático, estou jogando ele para baixo, mas até trifilação não puxei, né? Para a aula de hoje. Depois eu vou puxar aqui certinho. Eu botei aqui umas listas, aqui tem o link, tá? Se você clicar aqui, você vai lá para a lista também. O que é para entregar, né? Valendo mais nota, vamos dizer assim, embora todas as tarefas eu vou ter que considerar na avaliação de vocês, né? E tá todo mundo online, 11 participantes. E quanto à avaliação, vocês viram o e-mail a mensagem da Débora, tá? A gente recebeu isso esse final de semana e também aí o governador se enrolou para definir e a faculdade se enrolou um pouco para definir também, mas eu acho que vai dar tranquilo, tá? Quanto à avaliação, pessoal, eu estou pensando em fazer uma avaliação no tipo de tarefa, né? Então, eu vou dispor para vocês uma tarefa, sei lá, segunda-feira à tarde. Eu sei que tem gente que trabalha de noite, enfim, mas eu vou dispor a tarefa para vocês segunda-feira à tarde e vou pedir para vocês entregarem ela à noite, tá? Não sei se é à noite ou no outro dia de manhã, mas eu vou deixar um prazo meio curto aí para vocês fazerem a tarefa, tá? Se você, professor, eu não consigo fazer nessa data, nesse prazo, né? Eu sei lá, eu trabalho, vou estar viajando, eu vou estar com problema, enfim. Aí, entra em contato comigo, a gente avalia, né? Eu vou marcar isso, acho que semana que vem ou a outra, a gente já... Semana que vem a gente agenda e aí a gente vê quando fica possível, né? Mas eu acho que semana que vem não vai ser, provavelmente a outra semana ou dali para frente, tá? A gente já tem bastante conteúdo para estudar, para fazer uma avaliação bem legal, tá? E uma avaliação à distância dá para fazer tranquilo, né? Eu quero que vocês entendam que a avaliação é um processo de aprendizagem. Faz parte do processo de aprendizagem. A avaliação serve para vocês confiança, tá? Para dar para vocês confiança. Então, assim, será que eu consigo estimar ou consigo determinar um processo de forjamento do componente? Tá? Então, a avaliação está aí para responder esse tipo de questão, né? Te dá segurança, não, ó, tu fez isso, tu fez isso, tu fez isso, dá para ter uma ideia. Claro que na prática tem muito mais coisa, né? Mas em qualquer que seja a tua área, no momento que você se defronta, né? Se defronta com uma situação de forjamento, por exemplo, tá? Você já tem uma experiência prévia que vem do curso de graduação, né? Eu quero que vocês entendam que a avaliação vai dar essa segurança para vocês, tá? E por isso a gente pede que seja individual, né? Seja uma avaliação individual. Vocês vão ter bastante lista, tá? Vocês vão ter bastante tarefa, então eu não me preocuparia com a nota, tá? Principalmente no grau A, se eu fosse aluno, né? Não me preocuparia com a nota, principalmente no grau A. Porque mesmo que você vá muito mal na prova, mesmo que você entregue a prova em branco, você tem muita tarefa, você tem muita lista. Se você fez as tarefas, fez a lista ou está fazendo, enfim, né? Eu já falei que as listas de tarefas a gente não está cobrando, não está sendo muito rígido no prazo, né? Eu boto um prazo lá para vocês terem um tempo se organizar, para eu me organizar também. Mas se vocês fizerem as tarefas e as listas, né, que também são tarefas, enfim, vai sobrar pouca margem para trabalhar para a prova, tá? Então, assim, façam a prova bem tranquilos e individual, né? Individual. Aí a gente vai trabalhar na base da confiança aí com vocês, a prova. Se vocês quiserem fazer um grupo do WhatsApp sem o professor e postar todas as respostas lá, eu não tenho como impedir isto, tá? Não tenho como impedir isto. O que eu vou fazer é cobrar um prazo mais curto para essa tarefa de avaliação, tá? Um prazo mais curto ali,
E fazer uma avaliação que seja possível fazer no período de 3 horas, né? Que seria o período da nossa aula. Então, postar elas 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, tá? Então, se você tem, ó, das 5 até as 10 para resolver, se você vai trabalhar, entrega às 10 horas, tá? Se você trabalha de dia, bom, você começa a fazer ela às 7, 10, 11, meia-noite, dá para fazer a prova tranquilo, né? Tem 2 horas de folga e entrega a prova e fechou, né? Acho que não tem muito galho. Dá para fazer via questionário no Moodle também, mas o nosso tipo de questão, nosso tipo de disciplina, é um pouco complicado fazer questão de múltipla escolha. Tá? Não é que é impossível, né? Talvez eu faça alguma coisa de múltipla escolha teórica, né? Mas eu acho que eu vou fazer de qualquer forma, vou fazer isso de forma de tarefa, né? Envio de arquivos e aquela coisa que estão fazendo. Tá? Eu não conferi ainda todos os arquivos que vocês mandaram, mas é bem tranquilo, bate foto no celular, envia via Moodle, né? Enfim, escaneia, faz o que vocês quiserem. Não precisa, quer fazer no computador, pode fazer, mas quer fazer na mão, bater uma foto, escanear. Tá tranquilo. Tá beleza, pessoal? Uma dúvida? Tá. E da lista 3 aí, quem me pediu foi o Fagner. Wagner ou Fagner? Da lista 3 aí, tente usar a planilha, tá? Se não conseguir, me manda um WhatsApp aí, manda um WhatsApp no grupo lá, ó, pessoal, não tô conseguindo me virar e tal. Até, se algum aluno quiser ajudar também, fica à vontade. Mas eu acho que dá para ter uma ideia bem legal aí. Eu não sei a força final, quanto que tem que dar, mas daria em torno dos 300 toneladas, 200 e poucas toneladas. Quando será a prova? Eu vou organizar, Fagner, não sei ainda, tá? Mas com certeza não vai ser dia 11. Eu estou programando ela lá para o dia 18 ou dia 25. Dia 18 ou dia 25. Então, semana que vem a gente marca essa tarefa, né? Marca, conversa com vocês, enfim, e aí agenda ou dia 18 ou dia 25. Tá? Não quero deixar muito para frente, porque vocês já têm muito conteúdo e quanto mais para frente, mais conteúdo vai cair na prova. Vai cair na prova. Olha, a gente viu tensão, a gente viu deformação, a gente viu critérios de escoamento, né? Curvas de escoamento, certo? Só ali já daria uma prova. Depois disso, a gente viu processo de prensagem, forjamento e laminação. Só ali daria outra prova. E hoje a gente vai começar a ver trefilação, né? Então tem muito conteúdo, tem bastante conteúdo. Tá? Eu normalmente era laminação num pau brabo, fazia uma prova, né? No forjamento já fazia uma prova, então já devido a esse atraso aí já passamos um pouco do conteúdo. Mas eu não quero estender muito, tá? Não quero deixar estender muito. Não sei se trefilação vai cair na prova ou não, vou pensar, mas é mais ou menos por aí. Cansei de falar já. Barbaridade. Bom, a gente viu aula passada, laminação, tá? A gente viu uma pincelada de laminação, né? A gente viu aqui a parte de laminação, a força real a frio, tem um processo de iteração, né? Iterativo, não é interação, é iteração. Tá? Isso é bem comum na engenharia e muito comum em métodos numéricos, tá? Então você calcula, estima o erro e calcula de novo, tá? Muito comum em métodos numéricos, então não sei, acho que não é um problema, tá? E lá no na lista de vocês, eu botei um exercício de laminação a quente, tá? A gente não fez em aula, eu vou deixar para vocês fazerem na lista, tá? Na lista 3 lá, e vocês vão usar essa fórmula de Ikran e Koester, tá, pessoal? Eu falei um pouquinho na aula passada em como considerar esse alargamento aqui, que é talvez a parte mais difícil da laminação a quente, tá? Você encontrar aqui o B final, né? O B final, estimar o B final, tá? Essas duas formulazinhas aqui iniciais. Se você fez isso, aí tá tranquilo, tá? É só seguir o roteirinho aí, não tem erro. Para calcular a tensão de conformação, o KF, tá?
eu peguei lá da literatura da URGS, então lá tem quilograma força por milímetro quadrado, e eles chamam de sigma I, mas é o nosso mesma nomenclatura do nosso KF. Tá? Calcular o atrito, né? Calcular o atrito, a velocidade de formação, tá? O coeficiente de plasticidade, tá aqui, e aí você aplica nessa fórmula aqui e sai com a força. Força vezes LD, momento. Momento vezes velocidade angular, potência. Tá? Eu acho que é bem tranquilo, né? A maior dúvida talvez seja aqui no B1, que é a parte do alongamento, né? Que você vai ter que inserir nessa forma. Tá? Quem tiver com dúvida, eu não lembro em qual período que foi, mas foi na aula passada. Eu falei um pouquinho sobre isso aí. Tá? Eu tenho aqui o papel aqui, deixa de ladinho. Olhei. Eu lembro que eu falei e tá gravado, tá recordado, tá registrado, tá? Bom, a gente falou um pouquinho dos problemas que podem gerar a deflexão do cilindro, né? Isso você vai ter uma altura diferente no centro e na borda, portanto, uma deformação diferente no centro da borda, portanto, o alongamento do comprimento diferente entre o centro e a borda, tá? Isso vai gerar tensões residuais, de tração no centro, de compressão nas bordas, ou seja, trincas no centro ou enrugamento na borda. Enrugamento na borda. E a gente falou, né, que é possível usar cilindros parabólicos, né, seria esse formato cônico aqui, para compensar esse erro, mas o cilindro parabólico pode fazer deformação inversa, alongar mais no centro e menos na borda. Transformar o enrugamento para o centro e as trincas para a borda. Tá? A gente falou que hoje em dia os laminadores têm mais tecnologia, né, para ter esse controle, né, enfim, não ter esse problema de tensões residuais. Né. Falou um pouquinho aqui dos defeitos, tal. No final não, na metade da aula a gente calculou esse exercício número 1, tá? Não calculei o exercício número 3, eu botei lá a planilha de calculando desse cálculo, tá? Que são 6 gaiolas. Tá? E a tarefa da aula de hoje eu botei uma trefilação contínua, né? Multipasses, né? De vários passes. Não deu tempo de fazer na laminação, a gente vai fazer na trefilação, tá? E teria até mais lógica na trefilação, porque é o processo que é mais plausível de vocês utilizarem, né? Ele multipasses, tá? Mas vamos ver que é tranquilo, não tem tanto mistério, tá? E mais é porque é muito cálculo. Agora, se vocês conseguirem fazer isso no Excel, vai popar o cálculo, né? O Excel faz o cálculo para vocês. Tá? Então, eu sugiro fazer no Excel, né? Sabendo colocar as fórmulas lá, e vocês vão conseguir calcular quantos passos vocês quiserem. Bom, aqui a gente calculou essa força, tá? Eu tenho aqui ela anotada. Calculamos a força ideal e depois calculamos a força real. Tá? Aqui, ó. E aí aqui deu para mim, ó, 323 toneladas, 0,7 toneladas, tá? E a única conta que ficou para trás, eu queria fazer com vocês, eu botei até esse exemplo, mas não deu tempo de fazer, não tem problema, é o cálculo da deflexão do rolo, tá? Quanto o meu rolo vai fletir. Certo? Eu peguei do Hibbeler, tá, pessoal? Mas tem lá no Shigley também. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Que é a flecha, tá? O V máximo aqui, ó. Que a viga, considerando o rolo como uma viga, né? Que a viga vai apresentar. V máximo. Não sei se está tampando aqui. Tá. E esse V máximo vai dar em milímetros, tá? Ou em metros. Ele segue essa fórmula aqui. Tá? Essa fórmula aqui. Vou copiar a fórmula para vocês. Deflexão. Hoje a minha esposa está com uma outra reunião aqui no mesmo Wi-Fi, então se ficar um pouquinho pesado,
Vocês me avisem, tá, pessoal? Se começar a travar aí, vocês me avisem. Mas acho que tá estável aí, pelo que eu vi. Frio também. Tá? Tá aqui a equação da deflexão, né? E a nossa força calculada foi de 323,7 toneladas força. Tá? Então, isso na nossa viga e apoiada, tá? Corresponde a um carregamento distribuído, que é esse Wzinho aqui, 323, vamos usar em quilograma, teria que usar até em newtons para ficar fácil de calcular depois no futuro. 323,7 vezes 9.810, é isso aí. 3 meganewtons, 175,500, vai, newtons. Tá? E eu vou dividir isso aqui pela largura do meu rolo. Tá? Meu produto tem um B de 600 milímetros. Isso aí. 600 milímetros. Então, eu vou dividir isso aqui por 600 milímetros. 5.000. Dividido por 600 é igual 5.292,5 newton milímetro. Tá? Apertado aqui. Então, esse aqui vai ser o W que eu vou utilizar. Né? Vou pegar a força, que aqui eu calculei ela total, né? Eu vou distribuir ao longo da minha largura. Né? Então, aqui está meu carregamento. O L vai ser a largura do meu rolo, 600 também. Tá? O E eu vou utilizar 210.000 megapascal, ou 210 gigapascal. Tá? E o meu I, está aqui na apresentação. Está aqui, né? πr na quarta sobre 4. Qual raio? O raio do rolo laminador. πr na quarta sobre 4. Tá? Então, vamos calcular se ele máximo. Igual. Ele tem sinal de menos, pessoal, por causa da convenção dos sinais, né? Se eu considerar o y para cima, essa minha viga vai fletir para baixo. Por isso que ele é negativo, o V máximo. Tá? Por isso que tem esse menos aqui. 5.292,5. Tá? A unidade, newton por milímetro, vezes 600 milímetros na quarta, sobre 384, que é a da fórmula, vezes 210.000 newton por milímetro quadrado, vezes pi, nosso raio, 200 e... eu calculei ali, não, condição de agarre, cadê a condição de agarre? Aqui, condição de agarre. Aqui. Aí, ó. 236. Tá? Absorver o raio antes de amassar, depois de amassar. Então, o que vale aqui é o dimensional do raio. Tá? Aquele raio que a gente calculou depois de amassar seria na interface. Né? Na real, meu raio não vai aumentar ou diminuir, ele só vai amassar. Né? Então, seria só a área de contato. Né? Aqui a gente usa 236 na quarta, isso sobre 4 milímetros na quarta. Tá? Isso aqui é na quarta, né? Quarta. Vai cortar esse cara aqui, vai cortar esse cara aqui, e esse cara aqui corta com esse cara aqui, e a minha resposta final vai dar em
milímetros. Tá? Vamos calcular isso aí. Então, aqui está meu W, né, vezes 5. Vocês viram o guri do caldeirão do Hulk calculando lá? Ah, que inveja, hein? Vezes 5. Uma janela na minha frente. Vezes 600, vezes, era a quarta, né? Vezes 600, dividido 384. Isso aqui, dividido por 210, 1000. Isso aqui, dividido por 3,14. Isso aqui, dividido por 236. Dividido por 236. 236. Bom, dividido por 0,4, vai. 0,0175 milímetros. 0,0175 milímetros. Então, olha, eu estou laminando, vou voltar lá no problema. Tá frio aqui. Eu estava laminando alumínio, tá? Numa largura 600, que é uma largura pequena. Tá? Eu estava usando um rolo de 236 de raio, tá? Um diâmetro 50% maior que o necessário. Tá? Então, isso aqui eu estou bem seguro, né? Bem seguro, tá? Quanto ao dimensional. E, portanto, tá? Como eu tenho material macio, um raio, né, 50% maior do que o necessário. Então, é esperar, e a largura de 600, né, que não é 1.200, 1.500 com uma chapa, que vocês vejam que a largura é na quarta, tá? Então, é esperada uma deflexão pequena. Tá? O que representa isso aqui? Representa essa flecha, representa a forma, tá? A forma, quantos milímetros o meu centro, né? O raio do centro tem que ser maior que o raio da borda para eu desenhar um rolo de laminação parabólico para esse caso. Rolo de laminação parabólico para esse caso. Tá, pessoal? Então, essa é a deflexão pequena. Essa aqui, né, vai ser a diferença de espessura entre o meu centro e a minha borda. Você pode pensar assim também, né? Para um cilindro reto. Tá? Então, essa medida, ela traz bastante informação. Ela traz bastante significado para quem calcula. A gente não tinha feito isso ainda. Vou fazer só para... O Wzinho é a força dividido pelo comprimento. A Wagner pediu aí, ó. Poderia explicar novamente como achou o W? Esse W eu vou deixar... Aqui ficou riscado aqui meu rascunho, mas é a força dividido pelo comprimento. Aqui nosso comprimento vai ser o B, né? B. Esse é o comprimento da viga, né? Aqui também é o L, a gente usou o B, né? B. 600. Comprimento da viga. Show? Tranquilo. Porque aqui eu tenho uma força, eu calculei a força concentrada, né? Eu calculei a força total, equivalente. Tá? Mas eu sei que essa força vai ser distribuída. Tá? Existem equações de deflexão por uma força concentrada no centro. Mas eu acho que a força distribuída representa melhor, né, a aplicação que a gente tem. E agora que eu vi que eu estou com o computador ocupando metade do espaço aqui. Representa melhor enfim, nosso caso. pessoal. Então, a laminação era isso, tá? Não conseguiu ver essa parte aqui. Isso aqui eu queria... Próximo semestre eu vou calcular esse aqui primeiro, para não perder muito tempo, tá? Isso aqui, no final, a gente vai ver de novo lá em estampagem, tá? E são características da laminação que influenciam o processo de estampagem. E essa parte de textos aqui também não vou ficar repetindo com vocês, aí vocês dêem uma lida, tá? Isso que a gente falou brevemente na aula, né? A gente falou um pouquinho também o que quer dizer isso aí. Se vocês tiverem dúvida, a gente pode
falar um pouquinho mais disso aqui. Isso que a gente vai falar em laminar. Bom, eu tenho 5 minutos, eu vou começar a trefilação e depois a gente, se acabar a reunião, vocês já sabem que vamos para a próxima. Deixa eu puxamento aqui. Salvar. Esse aqui também posso fechar os dois. Fechar. Muita janela. Share screen. Aí. Trefilação. Tá? Então, esse processo de trefilação, ele é um processo antigo, certo? Onde se começou a desenhar fabricar, tá? Fios. Lá na Idade Média, né, tem aquelas armaduras de malha, né, toda feita de argolinhas, então aquelas argolas eram trefiladas à mão, tá? Trefiladas à mão. Um processo metalúrgico que surgiu nessa época, mais ou menos, né? Primeiros registros, assim, são dessa época. Consiste em tracionar, tá, axialmente ou estirar, né? Se você for estirar, buscar o que é estirar, vai ver, sei lá, espichar, tá? É mais ou menos isso, né? Estirar a matéria-prima através de uma ferramenta chamada fieira. Fieira. Então, esse nosso cone, esse furo cônico, vai ser chamado de fieira. Dotado de um furo cônico de diâmetro final menor do que o diâmetro do material. Então, existe um retorno elástico aqui no nosso arame. Tá? Eu sei que tem pessoal que trabalha na Big Fair, é isso, né? O pessoal está online, dá um alô aí. E lá tem bastante processo de trefilação. Né? Eu orientei o Jackson lá, o aluno de... Não sei se está trabalhando lá ainda, não. Mas eu lembro que ele falou, ele até trouxe na aula aí umas fieiras, tá, para a gente avaliar. Olhando assim é uma coisa, né? Na vida real ela é o tamanho de um rolamento, sei lá, de 20 milímetros, 25 milímetros, olhando na mão assim. Tá? E aí o centro dele, essa região de redução, tá? Onde vai haver efetivamente a conformação, né, de metal duro, tá? E o corpo aí da fieira de um aço, claro, um aço tratado, mas um aço mais simples, né? Um aço tratado de ferramentaria. Não lembro qual aço que era, se era VC, se era D2, tá? Mas um aço normal de ferramentaria. Por quê? Porque nessa região de redução, a região de entrada, né, como já diz o nome, ela é para corrigir algum desalinhamento do fio, da matéria-prima. A região de redução é onde vai acontecer a pressão. Onde vai acontecer a pressão. A região de calibração é uma região que está ali para garantir a tua deformação. E a região de saída, como o nome já diz, ela está aí para guiar o teu fio na saída, não gerar um canto vivo aí que possa riscar, né? Coisa nesse sentido. Assim como outras matrizes, outras ferramentas, tá? Essa fieira ela é afiável, certo? Então se constrói fieira com uma região de calibração maior, depois você vai removendo o material aqui no cantinho. Tá? Se vocês não entenderem, me dão um grito, tá, pessoal? Eu tento explicar aqui da melhor maneira possível. Eu sei que faz falta um quadro aqui para riscar, vou providenciar. Vai acabar minha reunião, tá, pessoal? A gente vai lá para a segunda. Então, é feito com material sobressalente para você poder afiar, né, retirar material e continuar utilizando a mesma fieira. Quando não tem mais afiação, você troca o núcleo dela, que é de metal duro, tá? E o externo aí você até consegue utilizar o mesmo, né? Que aí, enfim, fica barata, é uma ferramenta que fica barata de sua substituição. Semiângulo da fieira, linha de centro
até a inclinação do cone, certo? É um parâmetro muito importante que a gente vai utilizar lá na frente para calcular força e tudo mais, né? E aí esse material ele tem que apresentar características de resistência ao desgaste e de resistência mecânica, tá?